Que a paz do Senhor Jesus possa inundar todos os corações que vão ouvir mais esse podcast. Eu vou ler uma passagem que está em Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Depois do seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos desse mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Depois que Jesus se batizou, veio a tentação. Aliás, é bastante comum que depois que a pessoa se decide pelo batismo nas águas, que é o batismo do arrependimento, venha muitas tentações. É bem comum isso, já ouvi vários relatos sobre isso. Mas observem que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. Eu não sei qual é o seu deserto, mas sei que todos nós temos o nosso e que nele somos tentados, testados e provados, e muitas vezes é o próprio Deus quem nos leva para sermos provados. Porque só quem é testado pode ser aprovado. O diabo tentou Jesus com a palavra, mas Jesus resistiu a ele também com a palavra. Por isso temos que conhecer a palavra de Deus, pois o próprio Jesus nos disse, lá em Mateus 22 e 29, que erramos por não conhecermos as Escrituras. Todos os dias devemos fazer o nosso devocional com 3 ingredientes: oração, leitura bíblica e meditação na palavra de Deus, naquilo que você leu, ou em alguma passagem que tenha falado mais ao seu coração. Só com a palavra de Deus podemos resistir ao diabo e também resistir à nossa carnalidade, nos fortalecendo espiritualmente. Mas se observarmos atentamente, Satanás não usou a citação do Salmo 91, versículo 11 e 12, de maneira exata. Ele propositadamente omitiu o que lhe era conveniente, para que os seus propósitos malignos fossem estabelecidos. Vamos reler. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os caminhos. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Em nenhum momento o texto do Salmo 91 nos manda nos atirarmos de algum lugar alto para que os anjos nos sustentem. O texto fala em
pedra no caminho. Ou seja, os anjos nos sustentarão em nosso caminhar aqui na terra, para não tropeçarmos nas pedras, nos obstáculos que vão existir. Mas Jesus prontamente cita o que está escrito em Deuteronômio 6,16: não tentarás o Senhor teu Deus. Somente através da palavra poderemos suportar as provações e respondermos ao diabo com a própria palavra de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado com o diabo, que usa muitas pessoas desavisadas para deturparem a palavra de Deus, para dar aquele jeitinho que lhe é conveniente. Foi assim com Eva, lá no paraíso. Nós temos que conhecer as Escrituras e nós temos que responder às tentações com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser a maior autoridade sobre nós. Mas eu volto a dizer, nós temos que conhecê-la. Sejamos crentes da cidade de Bereia, que sempre examinava as Escrituras. Por isso é tão importante estudarmos a Bíblia. Fiquemos atentos diante das provações para que o mundo, que está sempre nos oferecendo coisas que vêm do maligno, nós podemos ficar firmes quando vier essas provações. Vale a pena sermos provados para sermos aprovados. Mas para isso nós temos que estar atentos e examinarmos direitinho o que Deus está nos dizendo através da sua palavra. Lá em 2 Coríntios 4, do versículo 16 ao 18, diz assim: por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo não estava passando por uma leve tribulação. Não, de jeito nenhum. Eu acho incrível ele dizer essa leve, momentânea tribulação. Momentânea eu até entendo, porque ele sabia que logo depois ele estaria com o Senhor para sempre. Mas leve, Paulo passou por tribulações inimagináveis. Ele passou por açoites, por naufrágio, por abandono e, por final, por prisão. Mas mesmo assim, nos exortou a não desanimarmos, a nos renovarmos em Deus e para termos fé na glória eterna que nos está proposta e para olharmos para aquilo que é eterno e não temporal. Temos que perseverar diante das provações e temos que ter consciência de que elas virão para todos. Como nos prepararmos, então, para resistirmos? Quais os nossos pontos fracos? Se dermos brecha, o diabo entra e faz a festa, pois ele é nosso adversário e anda ao derredor como um leão que ruge, procurando quem possa tragar, quem possa devorar. O diabo nunca vai desistir de nós, mas Deus também nunca vai desistir dos seus filhos. Por isso, sempre teremos o escape se estivermos alinhados e conectados o tempo todo com o Senhor. O diabo vai sempre nos tentar em nossos pontos fracos. Jesus não tinha pontos fracos, mas ainda assim, ele, com sua astúcia maligna, quis experimentar o Senhor. E o que me chama a atenção é que ele foi tentado depois de ter sido batizado e depois de ter ficado 40 dias em jejum, orando e se relacionando com o Pai em profundidade. É muita ousadia do diabo.
Mas se ele foi ousado e astuto com Jesus, imagina conosco. Por isso, sempre temos que ficar atentos e vigiar para não cairmos no engano de Satanás, que sutilmente, sempre é sutil, vem nos assediar com suas armadilhas e nos pegar em nossas fragilidades, tanto emocionais como espirituais. A tentação de Jesus é o contrário da tentação do povo de Israel no deserto. Lá em Números, no livro de Números, enquanto o povo estava no deserto, no capítulo 14, versículo 34, a Bíblia diz assim: segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Aquele povo que foi liberto da escravidão do Egito não foi aprovado pelo Senhor. Somente Josué e Caleb, porque a Bíblia diz que neles havia outro espírito. Então, somente os dois e a nova geração, a que tinha nascido nos 40 anos do deserto, puderam herdar a terra de Canaã, a terra prometida. Os 40 dias representam 40 anos, e a experiência da nação de Israel foi uma tipificação, uma sombra que apontou para o que Jesus experimentaria mais tarde, depois de 40 dias sem comer. As tentações que Jesus enfrentou representam as tipificações de tentações que todo ser humano experimenta. Impulsos físicos, né? Alimentar a carne, como fez Esaú, que trocou a sua bênção por um prato de lentilha. Orgulho, soberba e desejo de posse e poder. Satanás apelou para a fome de Jesus, que é óbvio que ele sentia fome depois de 40 dias sem comer. E apelou também para o orgulho e o desejo de poder, inerente à alma de todo ser humano. Todo ser humano deseja poder. Não deveria, porque poder é uma coisa que corrompe. Nós só deveríamos desejar o poder do Espírito Santo. Mas o diabo tentou Jesus, dando a ele poderes do mundo. E Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. E ainda armou as tentações de modo a desafiar a justa divindade de Jesus, dizendo assim: se és filho de Deus, como se tivesse colocando em dúvida essa absoluta verdade. A última tentação apresentou a Jesus um caminho para o reinado, que teria evitado a cruz. E sem cruz, toda a humanidade estaria perdida. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 5, nos diz que Jesus foi tentado em todos os aspectos que nós somos tentados, porém resistiu a todas as tentações e não pecou, por amor ao Pai e por amor a cada um de nós. Seu triunfo sobre as tentações o qualifica de modo inigualável para nos representar diante de Deus como nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote. Jesus sabe por experiência própria o que é passar por uma tentação e resistir a ela não pecando. A tentação não nascia nele, como acontece conosco, por causa da nossa carnalidade. Porém, como verdadeiro homem, Jesus foi tentado pelo diabo. Somente a pessoa que resiste à tentação sente a força e a alegria que vem do Senhor. Satanás usa a Bíblia para tentar Jesus, mas é importante observar que ele usou o Salmo 91 de um modo exatamente oposto à intenção do salmista. O salmista exorta a todos a confiarem em Deus. Satanás tentou trocar a confiança por um teste que lançava dúvidas sobre a fidelidade de Deus e exigiu uma prova
em vez de fé. Ai, Satanás é astuto, mas Jesus, ele sabia para que ele nasceu, para que ele veio. A presunção não advém da fé, mas da falta dela. Ninguém com fé é uma pessoa presunçosa. E com todo o zelo de uma verdadeira adoração, Jesus rejeitou a idolatria e ordenou que Satanás se retirasse. Jesus rejeitou saciar a sua fome com as comidas do mundo. Jesus rejeitou tentar a Deus com algo que não estava escrito na palavra. O diabo sempre deturpa a palavra para fazer cair quem não está vigiando e quem não conhece as Escrituras. Jesus rejeitou o poder que o diabo queria lhe dar, porque Jesus sabia quem ele era junto ao Pai. E temos que imitá-lo. Temos que saber quem somos junto ao nosso Senhor. Temos que conhecer pela fé a nossa identidade em Cristo. Se o diabo quer nos enganar com a palavra de Deus, temos que responder a ele com essa mesma palavra e sem deturpações. Hebreus 12, 28 diz: portanto, nós que recebemos um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual devemos servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Já temos a identidade em Cristo, já temos a mente de Cristo. Não podemos nos deixar enganar pelo espírito do engano, pelo espírito da mentira e pelo espírito do mundanismo. Não podemos nos enganar e nos deixarmos levar por nossa própria carnalidade. Temos tentações, sim, muitas. Nossa carne clama pelo pecado. Pecamos por ações, pensamentos e sentimentos, mas temos que vigiar sempre para não deixar a nossa velha natureza prevalecer. Se nos fortalecermos e nos alimentarmos com as coisas de Deus, será bem mais difícil cairmos em tentações. E se por acaso cairmos, porque certamente isso vai acontecer em algum momento, que possamos confessar e nos arrepender diante do Pai e pedirmos ao Espírito Santo para nos capacitar a não cair novamente em tentação. Minha oração por mim e por você é que, ao ser tentado, possamos ser aprovados diante do Pai, colocando aos seus pés todas as nossas fragilidades para que Ele nos fortaleça. Minha oração por mim e por você é que possamos nos empenhar em conhecer as Escrituras para que o espírito do engano e da mentira não nos tente com a própria palavra e que possamos também detectar quando ela estiver sendo deturpada. Minha oração por mim e por você é que possamos resistir a toda e qualquer tentação por amor a Jesus, assim como ele resistiu por amor a nós. Minha oração por mim e por você é que, ao resistir às tentações, possamos nos regozijar e sentir a plenitude de alegria que só o Senhor pode dar. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.